aves, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Camila, certo? Hoje vamos ter aula de ciências e vamos introduzir com o assunto universo. Mas antes eu quero dar boas-vindas para vocês, sejam bem-vindos para mais um ano, né? Com um ano cheio de esperança, né? Para todos nós. Se Deus quiser, um dia estaremos juntinhos novamente para o nosso normal, tá certo? Então, venham aqui para a nossa viagem para o universo. Hoje vamos estudar sobre a nossa casa, né? Nós moramos nessa imensidão incalculável do tamanho que é o universo. E aí somos um grãozinho de areia praticamente perdido aí no universo, certo? Ou seja, perdido que eu falo porque é tão pequenininho o nosso planeta em relação à grandeza que é, né? Que é quase imperceptível, quase não dá para perceber. Então, o universo, como surgiu, como foi, então tudo que a prova vai falar aqui são teorias científicas, certo? Né? Porque tem vários, né? A gente sabe que os cientistas vão estudando e tudo, e aí a gente vai aprendendo os estudos que eles passam e tudo, e a teoria do Big Bang foi a teoria que explica, né, segundo a visão científica, né, o surgimento do universo. Então, lembrando, deixando claro para vocês que o que eu estou falando e o que eu vou falar são bases científicas, são estudos científicos, tá bom? Bom, então, a teoria do Big Bang. Em inglês, vocês estudaram que Big é grande, né? E Bang significa explosão, expansão. E aí dizem, segundo essas teorias, aconteceu, o universo não existia, tudo mais, e aconteceu uma grande explosão. Não quer dizer que foi BUM! Quer dizer que o universo foi se expandindo, né? Se afastando, formando a poeira cósmica, foram formando as estrelas, formando planetas, e aí nós temos hoje o que chamamos de universo, certo? Então, é a teoria que os cientistas buscam para explicar a existência do universo, tá bom? Então, para que a gente possa observar o universo, né, a gente vai utilizar algumas ferramentas, como o telescópio, né? Com ele, as lentes dele vai proporcionar uma melhor visibilidade das estrelas, né, de outros planetas e tudo mais. Então, é uma ferramenta de alta definição, assim como o microscópio. O microscópio a gente consegue ver coisas minúsculas, né, bem pequenininha mesmo, que não dá pra gente enxergar com a olho nu. E o telescópio, só que ele vai aumentar também, só que coisas distantes, como no caso de planetas, ok? Então, a observação do universo a gente vai fazer por meio também de telescópio, né? Uma ferramenta mais em relação às naves, a questão de naves espaciais e tudo mais, é uma ferramenta que a gente vai conseguir ver da Terra, tá certo? Bom, em qual parte do universo estamos, gente? Nós estamos situados na galáxia, em uma galáxia. Existem bilhões de galáxias como essa daqui, mas o nosso recebe um nomezinho chamado de Via Láctea. Vocês já ouviram falar em láctea, bebida láctea? Por que bebida láctea? Bebida à base de leite. E esse nome veio pelos romanos porque, ao observar o céu durante a noite, era perceptível uma imagenzinha branca, dependendo do local também, né? Não é qualquer local. E uma poeirazinha branca, e ali era parecido com leite, por isso se deu o nome de Via Láctea. Então, nossa galáxia é chamada de quê? Via Láctea. Existe mais Existe sim, certo? E dentro da Via Láctea existem vários sistemas solares, certo? Nós estamos em um, que é o sistema solar, certo? Então, o que são astros? Os astros, eles são classificados, né? É tudo que tem no universo, certo? Estrelas, planetas, meteoros, que mais? Satélites naturais,
Bom, os astros eles são classificados em luminosos, ou seja, eles têm luz própria, eles iluminam os outros, né? No caso, as estrelas são astros luminosos. O Sol, que é uma estrela, né? Cada estrela, cada pontinho de estrela que a gente vê no céu durante a noite, gente, são outros, vamos dizer, outros exemplos de Sol, certo? Então, Sol que bem distante de nós, certo? O Sol é a estrela mais próxima da gente. Por isso que a gente consegue sentir o calor, a gente consegue ver a intensidade da luminosidade, né, dele, né? E as estrelas a gente consegue, os outros a gente consegue ver bem distante, mas a gente consegue ver só os raiozinhos, tá certo? As estrelas são astros luminosos, porque tem luz própria, tá? Já os astros iluminados são os planetas, os satélites naturais. Qual é o exemplo de satélite natural? A Lua. A Lua é um satélite natural. É o nosso satélite natural, é o satélite natural do planeta Terra. Os asteroides também são iluminados, porque eles não têm luz própria. Se não tivesse o Sol, não existiria nem vida aqui na Terra, né? Então esses são chamados de iluminados, porque não possuem luz, ia ser tudo escuro, certo? Então, nós só podemos ter o dia devido à luminosidade que é transmitida pela estrela, no caso, o Sol, certo? Então, astros luminosos têm luz própria e astros iluminados não têm luz própria, tá certo? Eles são iluminados por outros e no caso esse outro são as estrelas, tá bom? No caso o Sol. Bom, no livrinho de vocês a gente vai ter essa tabela, a Pro colocou aqui, especificando o que cada item, o que é astronomia, universo, asteroides, meteoroides. Então, astronomia é a ciência que estuda o universo, né? E o universo é o que, Pro? É o conjunto de tudo que existe ao nosso redor. Sol, estrela, planeta, cometas, meteoritos, planetas anãos e tudo mais, tá bom? Asteroides. Então, tudo isso que existe no universo, tudo isso que existe é chamado de universo, tá certo? Asteroides. Para falar em asteroides, eu quero saber o que é asteroide. São corpos rochosos formados por rochas e também são metálicos, formados também por metais. E são menores que a Lua, né? Então, temos também os meteoroides, que são corpos rochosos, só que eles são menores que os asteroides, tá bom? Então, observe a diferença. As estrelas. A Pro falou muito aqui também sobre a estrela. A nossa estrela, né, principal é o Sol, porque é ela que vai nos dar luz e calor, né, para que possa existir vida aqui na Terra. Aqui são outras estrelas, tem um nome aqui também, Acros, Vega, tem outras estrelas que foram nomeadas, tá bom? Então, cada estrelinha dessa aqui, gente, que a gente vê no céu, é um desse. Só que, e vocês sabiam que existe estrela muito maior do que o Sol? Se o Sol já é grande, imagine maior que ele. Existem muito maiores que o Sol, tá certo? Então, o Sol é o que está mais próximo da gente. Temos os cometas, né, que eles têm essa cauda aqui, ó, eles formado também por gelo e tudo mais, e aí quando em contato com o Sol, né, vira gases, ok? Satélites naturais, o satélite natural da gente é a Lua. E existem planetas que tem mais de um, chegando até 27 satélites naturais, tá? E a Lua, ela fica assim, ó, ela demora aí 28 dias, né, para dar uma volta completa na Terra, na nossa Terra. Ela faz um movimento de rotação e de translação, certo? E aí ela é atraída, como a Lua é menor que a Terra tem uma massa maior do que a Lua. E essa massa maior do que a Lua, né, atrai, chamado de gravidade, vocês já ouviram falar, força da gravidade, né? Então, atrai a Lua,
fazendo com que ela fique orbitando, dando voltas e também dando aquele movimento de rotação que é em torno dela mesma, tá certo? A Lua também ela influencia no fenômeno das marés altas e marés baixas, tá certo? Constelações, as constelações é o quê? O conjunto de estrelas. Quando a gente vai estudar na coletivo, né? Na língua portuguesa, né? O coletivo de abelha, o coletivo de lobo, né? Então, as abelhas, que é o conjunto, é um grupo, né? De estrelas. Uma estrela só é estrela. Agora, várias estrelas em grupinhos, né? Em reuniões, vamos dizer assim, a gente chama de constelações. É um grupo, é um conjunto de estrelas, tá bom? Então, lembre-se da língua portuguesa. O conjunto de estrelas é o quê? Constelação. Ei, muito bem. Então, e tem as constelações, né? Que recebem nomes. São nomeadas também. Então, tem Ursa Menor, porque foram há muito tempo que estavam observando o céu e aí via que recebia o formato de alguma coisa, de pessoas, de alguns animais. E aqui temos aqui, ó, Ursa Menor, Ursa Maior, Órion e o Cruzeiro do Sul. No Cruzeiro do Sul, né, nós podemos observá-lo durante a noite também, né? Por que durante a noite, pronto? Porque durante a noite o Sol já vai estar iluminando a outra parte da Terra. E aí a gente não vai ter a luminosidade do Sol. E aí a gente consegue ver a luminosidade das outras estrelas, certo? Então, o Cruzeiro do Sul, porque ele se parece, ó, você pode ver que tem o formato de um cruz, certo? Cruzeiro, e ele está situado ao sul do planeta, né? Bom, e agora vamos falar sobre os planetas. São quaisquer astros que giram em torno de uma estrela e não emitem luz, mas refletem a luz do Sol ou de outras estrelas, podendo classificar os planetas em terrestres e gasosos. Isso mesmo. Dos 8 planetas que nós temos no nosso sistema solar, eles são classificados em 2 grupos. Um grupo é o grupo dos planetas terrestres. Outro grupo é o grupo dos planetas gasosos, certo? São as duas classificações e vocês vão entender por quê, tá? Então, os planetas, eles têm luz própria? Não. Quem é que ilumina eles? Uma estrela. Qual é a estrela? O Sol. Entendido? Vamos agora entender por que é terrestre, por que é gasoso. Então, esses 4 planetas aqui, Mercúrio, Terra, Vênus, né, e Marte, eles fazem aqui nosso planetinha, lindo e azul. Eles são terrestres porque são formados principalmente por rochas e metais. É tanto que a gente vai encontrar onde é que se extrai o metal do portão, né, o ferro do portão? Porque do subsolo. O nosso planeta, ele tem metais preciosos, ouro, prata, zinco, que mais? Alumínio e tudo mais. Ferro, né? Então, esses metais são os que formam o planeta Terra e esses outros 3 planetas e rochas, né? É por isso que tem a possibilidade da gente estar aqui fixo na Terra, pisando, né? Porque são rochas que estão nos sustentando, né? O nosso continente. Agora, existem os planetas gasosos. Agora, esse aí não tem nem como pisar. Por quê? Pelo próprio nome diz, gasosos. Gasosos de gás, certo? Então, são os outros planetas. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? São gasosos porque são compostos geralmente por hidrogênio e hélio, com ausência de superfície sólida. Então, se eu inventar, se tivesse também a possibilidade de chegar até lá, né, a gente não conseguiria fixar o pezinho lá, não. Nem o astronauta, nem ia colocar a nave dele lá. Por quê? Porque não tem superfície sólida. Não tem algo duro que sustente eles. É gás. Então, são planetas formados de gases, certo? Então, observar a diferença? Planetas gasosos e planetas terrestres. Pronto. Lembre também dos nomes deles, tá bom? Bom, nos planetas, né, ainda temos
aí falando de planetas, temos planetas anões. Vamos entender o que são esses planetas anões. Planetas anões são aqueles cujas massas são muito pequenas, de forma que eles não são os astros dominantes em suas órbitas. E possuem luas que têm massa de valor muito próximo. Então, eles têm luas, têm satélites naturais que têm um peso, têm a massa, né, próxima ao deles. E como eles não têm assim uma grande massa, eles não impedem que outros corpos celestes, se estiverem orbitando ali no mesmo caminho que eles, podem se chocar e eles não podem, no caso, mudar o percurso deles, né? Eles vão sofrer alguma alteração. Então, é como se eu pegasse, se eu tivesse aqui, por exemplo, eu tenho aqui essa fita durex, vamos dizer que é um planeta anã, e aqui eu tenho outro planeta, certo? E aí eles estão orbitando, né? Se tivesse, por exemplo, um asteroide ou quase do mesmo peso, ou então maior que eles não iam, se eles, no caso, se chocassem, não ia influenciar, né? Eles poderiam ter alteração no planeta não, por conta da massa deles. Agora, esses maiores não, eles conseguem, né, limpar sua órbita, se tiver asteroides, meteoritos, essas coisas, eles conseguem, né, limpar. Então, por isso que são planetas anões, eles não têm a massa necessária para ser considerado um planeta, ok? Então, e aqui tem uma imagem do planeta Mercúrio, que é o menor planeta do Sistema Solar, para comparar o tamanho, né, com os planetas anões. Aí temos Plutão. Plutão, até anos atrás, era um planeta como o nosso, era considerado planeta sem ser planeta anão. Só que aí foram verificando aí as características de Plutão, ele se encaixava como planeta anão. Então ele deixou. Então, antigamente, até na época que a Procamila estudava, né? Quando a Pro for fazer os trabalhos sobre o Sistema Solar, a Pro inseria os alunos, né, naquela época, inseria o planeta Plutão como planeta. Só que depois ele foi desclassificado, coitado, e foi ali, ó, para a classe dos planetas anões. Já não era como, não fazia parte de Mercúrio, Terra, Vênus, Marte, Saturno, não. Tá certo? Entendido? E aqui nós temos aqui, ó, só a comparação com os outros. Então, Plutão, Eris, Ceres, Make e aqui Home. Certo? Vamos lá. Gente, essa tabelinha é super interessante para vocês, porque aqui vocês vão entender as características de cada planeta. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte fazem parte dos planetas terrestres. Quer dizer o quê? Que eles têm rochas e têm metais, né? Tem onde a gente fixar. Aí aqui nós temos o diâmetro. O diâmetro, quero saber quanto é que eles têm de tamanho, né? Como é uma forma circular, quase circular, né? Então aqui, ó, Mercúrio tem 4.680 km de diâmetro, Vênus 12.104 km, Terra 12.756 km e Marte 6.794 km. É grande, né? A distância que cada um está do Sol, 58 milhões de quilômetros, 108 milhões de quilômetros, 150 milhões de quilômetros e Marte está a 228 milhões de quilômetros. Duração, agora a parte interessante. Gente, no Sistema Solar, vocês podem observar que eles não vão estar todos em fileirinha, rodando ao mesmo tempo, dando a volta ao mesmo tempo. Cada planeta tem um tempo para dar a sua volta completa no arredor do Sol. Por exemplo, Mercúrio, ele demora só 88 dias. No instante ele faz um ano, certo? Então, demora 88 dias terrestres para dar uma volta em torno do Sol. Vênus demora 224 dias terrestres. E a Terra, 365 dias terrestres, ok? Então, desses três aqui, a Terra vai demorar mais, né? E desses quatro, Marte vai demorar mais, vai demorar o dobro, né? Quase o dobro da Terra. Então, para que se dê uma volta completa, Marte vai demorar 687 dias terrestres. Aí
aqui, a atmosfera não possui. Vênus tem gás carbônico. Na Terra temos hidrogênio e oxigênio, que é o que a gente precisa para sobreviver. E Marte, gás carbônico e nitrogênio. Aqui, número de satélites naturais. Então, Mercúrio e Vênus não possuem satélites naturais. Agora, a Terra possui, que é a Lua, né? E Marte possui 2 satélites naturais. Temperatura. Agora esse aqui está pegando fogo. Por quê? Porque ele está o mais próximo do Sol. 408 graus Celsius no lado do Sol. No lado que está virado para o Sol. Ó, Mercúrio aqui, ó, pertinho do Sol. Né? 408 graus Celsius. E o lado que está oposto, do outro lado, vai ter 180 graus Celsius do lado contrário ao Sol. Quente, né? E aqui, Vênus, 462, a Terra, 15 e Marte, menos 65. Já vai dar mais frio, né? Agora vamos ver os planetas gasosos. Aqui temos o quanto aqui tem de diâmetro, certo? Então, o maior deles vai ser quem? Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, com 139.800 km de diâmetro. A distância que eles estão do Sol, 778, quem vai estar mais distante é o último mesmo, né? 4 bilhões de quilômetros, que é Netuno. Duração de quanto tempo é que vai demorar para que esses planetas gasosos deem a volta completa ao redor do Sol. Então vamos lá. 12 anos terrestre. Então Júpiter vai demorar 12 anos para fazer o seu caminho em volta do Sol. Saturno, 29 anos aí. Urano, 84 anos. Netuno, 165 anos. Olha, aqui a idade de um adolescente, de um adulto e já de um idoso. Então, demora aí esse tanto de tempo para eles dar uma volta completa ao redor do Sol, né? Então, quem vai demorar mais aqui sempre é o último, no caso. O último é o que está mais distante. O último é o que vai demorar mais tempo para dar a volta completa no Sol. E aqui são os gases que são compostos cada planeta. Vamos lá. Júpiter tem hidrogênio e hélio, Saturno tem hidrogênio, hélio e metano, Urano tem hidrogênio, hélio e metano e Netuno tem hidrogênio, hélio e metano. Só gases. Só gases. Não tem como você fixar ou botar o pezinho nem uma nave lá não, certo? É só gases. São gases. Vamos lá. Os números de satélites. Olha, gente. Júpiter tem 62 satélites naturais. É como se fossem 62 luas, né? Só que tem tamanhos variados. Saturno, 60, Urano, 27 e Netuno tem 13. E a gente só tem um, que é a Lua. Temperatura média, aqui já vai ser, ó. Vocês podem observar que a temperatura estão todas negativas, com menos um na frente. Se está negativa é porque está abaixo de zero, né? É frio. Por que é frio? Porque eles estão muito, muito, muito distantes do Sol. Então, a temperatura lá tende a ser bem abaixo de zero. Aqui, menos 48, menos 78, menos 216, menos 214, né? Não tem nenhum aí que chegue nenhum acima de zero. Então, por quê? Porque estão longe do Sol, né? Estão muito longe do Sol. Então, as temperaturas tendem a ser negativas, ok? Bom, vamos aprender hoje também sobre o movimento aparente ao Sol. Quero ver quem vai acertar. Quem nesse exato momento, está de manhã, depois é de dia, depois fica à noite, nessa coisa toda de mudança de dia e de noite, quem está se movimentando? A Terra ou o Sol? Observe a imagem aí. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. De manhã, a sombra já estava aqui,
o Sol estava aqui, meio-dia o Sol já está bem em cima mesmo, né? Aí eu já tenho que mudar a posição do guarda-chuva, da sombrinha. À tarde já teve que mudar, porque já foi para lá. Quem será que está fazendo esse movimento? Será que é o Sol ou será que é o planeta Terra? Muito bem, meus amores. O planeta Terra. Quem acertou que foi o planeta Terra está de parabéns. Quem não acertou não tem problema. É porque realmente causa essa confusão na gente. Quando amanhece, o Sol está no lado nascente e de repente, quando fica de tardezinha, vai para o lado leste, né? E aí a gente fica achando que é o Sol que está se movimentando. Mas, na verdade, somos nós. É o nosso planetinha Terra que está se movimentando. Vamos ver por quê? Então, muitas vezes a gente acha, eita, o Sol está se movimentando, a Lua desapareceu. Por quê? Porque a gente tem essa impressão que que o Sol sai para a Lua entrar, mas não é, que esse movimento é o quê? O planetinha Terra, tá bom? Vamos lá. Graças ao movimento de rotação, a gente tem a origem dos dias e das noites. Então, enquanto essa parte está sendo iluminada, a outra não está sendo iluminada. Então, quer dizer que aqui é dia, aqui é noite. Quando a Terra termina de fazer este movimento aqui, ó, o movimento de rotação, né, vai demorar 24 horas. A gente demora 24 horas, tá? Então, os raios vão pegar numa parte da Terra, a outra vai ficar noite, certo? E aí é o movimento que chama movimento aparente do Sol, que a gente acha que é o Sol que está se movimentando, mas na verdade é o planeta Terra, tá bom? Devido ao movimento de rotação, minha gente, feito um piano. Só que a gente não consegue sentir esse movimento, mas a gente consegue ver, como vocês acabaram de ver o exemplo ali da praia. A sombrinha, né? O sol, até em casa mesmo. Vocês vão ver que tem um momento do dia que vocês recebem sombra, já vai ter outros momentos que vocês não vão ter sombra. Por conta do sol, né? Por conta do movimento da Terra em relação ao sol, tá? Ó, o movimento da Terra, tá bom? Dela mesma. Então, não é o Sol que se movimenta, é a Terra. Demora 24 horas, dá origem ao dia e às noites. O outro movimento é o movimento de translação. Repitam comigo. Translação. É um movimento que a Terra vai dar em volta do Sol. E ela vai demorar 365 dias e 6 horas. Tá certo? O ano só tem 365 dias. É, realmente, verdade. Eles não estão errados, não. Só que acontece que essas 6 horas, elas vão se acumulando. Vamos ver se vai... Pronto. 6 horas em um ano. Vamos dizer que 6 horas no outro ano, 6 horas no outro ano. Aí a gente soma essas horas. Essas horas aqui, que foram acumulando em cada ano, certo? Então, 2021, 2022, 2023, quando chegar em 2024, a gente vai ter um ano bissexto, certo? Então, aqui, ó, 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. Tem uma maneirinha mais fácil também, que é a multiplicação. Eu pego as 6 horas que tem ali, ó, e multiplico pela quantidade de anos que demora, né? Vamos lá. 4. 6 vezes 4, 24. Vai dar o mesmo valor. 24 horas é o tempo que dá o quê? Um dia. E esse dia vai parar onde, pronto? Bom, o ano de 2020, nós tivemos um ano chamado ano bissexto. Então, no mês de fevereiro, sem ser nos anos bissextos, nós temos 28 dias, certo? Nós temos 28 dias. Quando acontece de cair um ano bissexto, o ano 2020 foi um ano bissexto. Ele já tinha 29 dias. Por que 29
29 dias? Porque aquelas 6 horas que foram acumuladas durante 4 anos da volta completa que o Sol deu, eles se acumularam e deram um dia. Esse um dia aí vai parar lá em fevereiro. Esse ano já não vamos ter ano bissexto. Esse mês de fevereiro, ele vai ser um ano comum, certo? O ano passado, ano 2020 teve, certo? E agora nós só vamos ter 2024, daqui a 4 anos. Então, o ano bissexto acontece a cada 4 anos, devido às horas que vão se acumulando, tá bom? Então, 365 dias e 6 horas é o tempo que demora para a Terra dar uma volta em torno do Sol. Esse movimento também dá origem às estações do ano. Quais são as estações do ano? Primavera, né? Vamos lá. Primavera, verão, outono e inverno. Certo? Vamos dizer que aqui em dezembro, verão. Chegou aqui em março, já vai dar o outono, né? Aí outono, aqui, chegou aqui, ó. Já em junho, já vai iniciar o quê? Inverno. Passa junho, julho, agosto. Chegou em setembro, primavera, até chegar dezembro, que vai começar o verão. E aí é um ciclo, tá? Então, enquanto o movimento de rotação dá origem aos dias e às noites e dura 24 horas, o movimento de translação demora 365 dias e 6 horas e dá origem às 4 estações, tá? Bom, nós temos também as fases da Lua, né, pessoal? Que a Pro vai explicar por meio de um vídeo, de um desenho bem direitinho para vocês, como é que acontece essas fases da Lua. Então, eu peço que vocês prestem atenção no vídeo e vamos entender como é que acontece as fases da Lua, tá bom? Se liga no vídeo. Hoje nós vamos falar do único satélite natural da Terra. Meu primo me disse que não tem luz própria. É verdade, professora? É verdade sim, Michael. E então por que é que brilha? Porque nela se reflete a luz que vem do Sol. E mesmo que pareça que está mudando tudo, nós sempre a vemos do mesmo lado. A Lua tem 2 movimentos diferentes. O primeiro movimento é o que faz sobre si mesma. E o segundo? É o que faz ao redor da Terra. Não é surpreendente? Demora quase 28 dias em girar em volta da Terra e, ao mesmo tempo, em dar volta sobre si mesma. Por isso, sempre a vemos do mesmo lado. Então, por que sempre a vemos com formas diferentes? Às vezes está cheia, outras noites tem forma de croissant. Cada uma dessas formas constituem as fases da Lua. Quando passam os dias, o reflexo da luz do Sol sobre a Lua é diferente. Por isso, vemos diferentes partes iluminadas. Assim podemos ver a Lua cheia, a Lua nova, ou a Lua minguante e a Lua crescente. Todas são diferentes graças ao Sol. Vemos sempre a mesma cara da Lua, não só porque gira em torno da Terra, mas também porque gira em torno de si mesma. Sabe, Natália, ontem eu assisti o Homem-Lobo na televisão. É, foi super legal, eu também assisti. Você viu que o Homem-Lobo se transforma quando tem lua cheia? Vi sim. E quando tem lua vazia, em que se transforma? Porque eu nunca vi que a lua estivesse vazia. Não, Tiago, não existe a lua vazia. O que acontece é que se vêem diferentes partes iluminadas. E por quê? Você está parado na Terra. Esse boneco sou eu? Esse é você em diferentes momentos. Em cada lugar onde você se colocar, a lua vai receber a luz do sol, que vai iluminar partes diferentes das suas caras. E se a lua girasse sobre si mesma mais rápido ou mais devagar do que demora para dar uma volta em torno da Terra? Então sim poderíamos ver a outra cara. Isto é, o ponto iria se deslocando da nossa vista. Primeiro vemos a lua nova, e com o correr dos dias, ou melhor, das noites, vai aparecendo uma parte cada vez mais iluminada, até se tornar lua cheia. E logo irá desaparecendo a parte iluminada, até ficar escura novamente. Mas então, o lado que nunca vemos está iluminado quando a lua está entre a Terra e o Sol? Ou seja, na lua nova? Isso mesmo.
Entenderam como funcionam as fases da Lua? Pois é. Então, por isso que muitas vezes a gente vai, semanas vamos encontrar a Lua de determinadas formas, certo? Bom, meus amores, falando ainda da Lua, vamos entender como é que funciona a influência da Lua nas marés. Quando vocês forem ou já foram para a praia, para o rio ou para a ilha, vocês podem observar que quando vocês estiverem em um local, na parte da areia, nas margens, vocês vão ver que aí está ali. Vocês estão brincando com a areia, fazendo castelo e tudo, e ali só tem areia. Chega um determinado horário, né, em que a água vai ocupar o lugar onde você estava, certo? Já perceberam isso? Eita, olha, aumentou, chegou água no rio. Não foi isso que aconteceu. É a influência da Lua. Isso aí chama maré. As marés ficam altas e baixas, devido à atração que a Lua tem com a Terra, né? Então, dependendo do horário, as marés vão subir e vão baixar. Ó, aqui o mesmo cenário, gente, o mesmo cenário, só que em horários diferentes. Então, aqui a maré estava baixa e aqui a maré ficou alta, subiu, né? Então, depende do horário. Então, vários momentos do dia a gente vai ver a maré vai subir e vai baixar, devido à influência da Lua com a Terra, a atração, né, que a Lua tem com a Terra. Lembra da gravidade, não lembra? Pois é. Então, finalizamos, meus amores. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Temos mais futuramente, porque ciências é uma matéria deliciosa, né? A gente fica descobrindo cada vez mais coisas e ficamos apaixonados, né? Então, a ciência vai explicar aí o nosso corpo. Vamos ver aí mais na frente a questão do nosso corpo, dos seres vivos, dos seres vivos no geral. Então, fiquem com Deus e até a próxima.